Pessoal, estamos aqui mais um vídeo do Religiosidade Zero. Eu quero dizer a você que não é inscrito no meu canal, se inscreva, dá o seu curtida aí, faz tudo o que tem que fazer aí, igual os youtubers falam. Eu não tenho muito costume de ficar aqui imitando youtuber, mas enfim. Hoje eu quero falar uma coisa interessante. Uma pessoa veio me perguntar numa das caixinhas de pergunta sobre Romanos capítulo 1 do 18 em diante. E quando ela perguntou aquilo, eu já estava, no dia de iniciar Romanos, de acordo com o meu devocional. E quando eu comecei a ler, vieram muitas coisas dentro desse texto. E eu falei, eu não posso deixar de fazer um vídeo para destrinchar esse pedaço do livro de Romanos no capítulo 1, porque é muito profundo e existem ensinamentos aqui sobrenaturais que vão fazer você entender com mais profundidade sobre talvez algum tema, ou esse tema que a gente vai falar aqui, que é o tema da imoralidade sexual, da desobediência, enfim, eu vou falar um pouco sobre isso tudo. Eu entendo que para que você tenha um domínio para evangelizar, para ajudar alguém numa área, você precisa entender o que a pessoa está vivendo. Uma das outras perguntas da caixinha de pergunta foi: para a pessoa ganhar alguém, ela tem que ter vivido aquele pecado? Eu falei, se você assistiu minhas respostas lá, você viu que eu falei que não. Você não é obrigado a pecar para você ter domínio naquele assunto. Só que se você mergulhar na palavra e nos determinados assuntos que você quer evangelizar, você vai conseguir sim ter profundidade, propriedade para falar daquele tema, ok? Pecado não legitima ministério. Pecado não valida autoridade sobre ministério, sobre determinado departamento, determinado assunto. Palavra, conhecimento da palavra, profundidade em conhecer a palavra, isso sim, legitima você, prepara você, autoriza e libera você a alcançar vidas. E como o povo adora que eu fale sobre sexualidade, apesar de não ser somente esse o foco do Religiosidade Zero, eu estou aqui mais uma vez falando sobre esse tema. Eu queria muito, se você tiver Bíblia perto de você, que você abra em Romanos. Por que, Isaac, eu tenho que abrir em Romanos? Porque se você acompanhar junto comigo, vai ser mais legal esse momento. Então, eu não sei onde você está nesse momento, se você estiver dirigindo, enfim, ok, não precisa abrir. Mas se você estiver parado ou parada, puder pegar sua Bíblia, abra em Romanos, capítulo 1, e eu queria ler com vocês. Eu vou fazer assim, eu vou ler o texto e depois eu vou de tópico em tópico falando tudo aquilo que o Espírito Santo tem mostrado para nós, tá? Eu quero relembrar você que esse momento é um momento de profundidade, de se aprofundar naquilo que talvez você tenha passado o olho rapidamente e não tenha entendido, tido discernimento para mergulhar com mais profundidade, com mais interesse sobre aquele assunto. Vamos lá. Romanos 1, a partir do 18. O tema, desse pedaço é a ira de Deus contra a humanidade. Preste atenção. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto contra eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, no seu eterno poder e na natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhes renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. E trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram as coisas
a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixões uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano, malícia. São bilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem os seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus e de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Eu li só do 18 ao 32 e foi só chicotada que a gente tomou. Por quê, gente? Porque é um texto forte, é um texto que fala de um assunto atual. A Bíblia, ela é uma frase, um jargão muito conhecido, né? A Bíblia é atual, a Bíblia é mais atual do que o Jornal de Amanhã. É verdade, é verdade. Esse texto aqui, gente, é para o século 21, é para o ano de 2022, é para junho, é para agora. É para quem tem assinatura na Netflix, é para quem tem filho mexendo no YouTube 24 horas, é para hoje esse texto de Romanos 1. Então preste atenção no que eu vou falar com você. Tá com a sua Bíblia? Lê comigo. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela justiça. Deus, gente, ele se ira contra a impiedade. Nós temos um Deus que ele tem raiva da impiedade. Ele não gosta, ele se ira contra a impiedade. E a ira de Deus também vem sobre os homens que suprimem a verdade. Sabe, Deus, ele não fica apático às injustiças, mas ele se manifesta contra elas. Hoje em dia estamos vivendo em um mundo onde pessoas estão suprimindo a verdade. O que o texto está falando aqui é o seguinte, que Deus ele se ira contra a injustiça e contra aqueles que suprimem a verdade e trocam ela pela injustiça. O que é injustiça? É o erro, é o pecado. Hoje em dia não tem uma doutrinação, um estilo de vida que está suprimindo a verdade. O que é a verdade? É o que está aqui dentro. Está suprimindo essa verdade sobre a identidade dos jovens, sobre quem você é em Cristo, sobre o que é certo e o que é errado. Se você for observar, o mundo ele está torcendo tudo aquilo que é verdade, tudo aquilo que é ético, tudo aquilo que é certo, tudo aquilo que é de boa fama. O mundo ele está torcendo, ele está falando assim, não é bem assim, toda forma de amor é válida. Um homem, se ele se apaixonar pelo seu filho, pela sua filha, é amor. E tá tudo bem, tem que autorizar o casamento de pai com filho, o sexo do pai. O mundo, ele está torcendo, ele está destruindo a verdade. O que é isso? O que é destruir a verdade? É praticar a injustiça. E a Bíblia está sendo clara que Deus, ele se ira, que a ira de Deus ela é revelada dos céus contra esse estilo de prática de injustiça, contra esse pecado, contra esse estilo de vida que engana e que tenta fazer as pessoas acharem que aquilo que é errado não é tão errado assim. Que aquilo que é imoral não é tão imoral assim. Aí começa a mudar o pensamento das pessoas aos poucos. A causar um relaxamento nas pessoas. Sabe aquela coisa de que você achava uma coisa absurda há 10 anos atrás e hoje já não é tão absurdo assim? Porque você vê tanto na televisão, você vê tanto na internet, você vê tantas pessoas comentarem sobre o assunto. Tem assuntos que antigamente não podia nem se pronunciar com a boca porque era um absurdo, era antiético.
E hoje em dia é natural falar sobre. Então você vê como que o diabo ele vai causando um relaxamento na moral, na ética das pessoas, nas convicções das pessoas. Você tem uma convicção do que Deus quer, mas você vai se desarmando, porque o diabo ele vai aos poucos trazendo naturalidade para uma coisa que é errada, que é imoral. Aí a Bíblia fala: pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto contra eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina. Preste atenção nessa palavra, nessa frase. Natureza divina. Está falando que está sendo visto claramente. Sua natureza divina tem sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas. Que eu não estou entendendo nada, Zac? A natureza que Deus criou, ok? O que Deus criou como natural, o que Deus criou como certo, o que Deus criou como algo que flui, ok? Isso é compreendido, ou seja, é traduzido, é aplicado em quem, gente? Nas coisas criadas. Eu e você. Eu fui criado por Deus, você foi criado por Deus. Então, o que Deus determinou como natural, ele é aplicado, ele é traduzido, ele é deixado claro, existe clareza em quem? Em mim e em você. Ele determinou e aplicou sobre mim e sobre você. Só que aí a Bíblia fala assim, de forma que tais homens são indesculpáveis. Eu quero aplicar isso para o assunto da sexualidade, que é o que eu estou falando nesse momento. Por quê? A Bíblia está dizendo o seguinte: o que Deus criou é tão claro, a natureza que Deus criou para o homem é tão evidente, é uma coisa tão inquestionável, que a pessoa que pegar isso e falar, e tentar ir contra isso, e tentar viver um estilo de vida fora disso, ela não tem desculpa. Ela não tem como se justificar. Eu fiz porque eu achava que dava para relacionar dessa forma. Dava para eu viver esse estilo de vida e estar em santidade ao mesmo tempo. As igrejas inclusivas pregam isso em todos os cultos. Elas falam: não, tá tudo bem, você pode se relacionar com alguém do mesmo sexo, não tem problema nenhum, você pode ser santo, você pode buscar santidade. A Bíblia ela tá falando que a pessoa que pensa dessa forma, ela não tem desculpa. Ela não tem argumento. Porque o que Deus fez é claro. A natureza que Deus determinou para mim e para você, ela é clara. E ela não é só clara na Bíblia, ela é clara na ciência. A forma do funcionamento do corpo, que eu não vou falar aqui de novo, eu falo em todos os vídeos, então não quero ser repetitivo, mas até a forma do funcionamento do nosso corpo é clara. Porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus. Aí aqui Paulo ele está falando, né, sobre as pessoas que conheceram Jesus, né, ouviram falar que ele era Deus, que ele era a expressão de Deus na terra, mas eles não glorificaram a Jesus como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Eu posso aplicar isso para o assunto que eu estou falando. Sabe aquelas pessoas que estão vivendo no erro, que estão vivendo um estilo de vida contrário à natureza? Aí você fala de Jesus para ela e elas falam que não quero isso, eu não quero ouvir esse evangelho, eu não quero esse estilo de pensamento, isso não é para mim. Eu posso aplicar esse texto a essas pessoas. Ouviram que Jesus é Deus. Ouviram que Jesus tem algo novo para eles. Ouviram que o que Deus criou para eles, a natureza que Deus criou para eles, não é essa que eles estão vivendo. Mas rejeitaram a sã doutrina. Rejeitaram a verdade. Falaram: para mim, essa verdade não serve. Só que essa verdade, gente, não é a verdade inventada, é a verdade de Deus. Você entende que existem várias verdades? Só que as verdades entre aspas. Só que uma é absoluta. Qual que é a verdade absoluta? É a de Deus.
Porque foi ele que me criou e te criou. Então é sobre ele, é o que ele fala que é a verdade. Eu posso acreditar em uma coisa, mas quando Deus chega para mim e fala outra, é a dele que tem que prevalecer sobre a minha vida. E para que a vontade de Deus prevaleça, para que a verdade de Deus prevaleça sobre a minha vida, eu vou precisar engolir seco a minha verdade, entre aspas. Eu vou precisar me diminuir e falar, eu estou errado e o que Deus fala sobre mim é o que é certo. E eu vou ter que me adequar ao que Deus fala sobre mim. Tem gente que pensa que a pessoa vai para a igreja e que a igreja tem que se adequar a ela. O que Deus fala é o que tem que se adequar ao estilo de vida dela. A Bíblia é que tem que se enquadrar naquilo que a pessoa quer viver. Isso não é bíblico, isso não existe. Quem se enquadra sou eu. A Bíblia fala que Jesus é a porta. E por esta porta eu chego ao reino celestial. Se Jesus é a porta, significa que existe um espaço onde eu tenho que passar. Eu tenho que passar por Jesus. É um sentido figurado da palavra. Eu tenho que passar por essa porta. Se eu for maior do que a porta, eu não passo. Então eu vou ter que entrar no prumo da porta, no tamanho que a porta comporta, né? Ficou engraçada essa frase. Aquela porta, ela comporta, ou seja, ela aguenta um determinado formato. Eu vou ter que entrar nesse formato para passar pela porta que é Jesus. Qual que é o formato que Jesus exige de mim para eu passar por ele? Santidade, renúncia, humildade, busca diária, buscar o Senhor em espírito e em verdade. Eu vou precisar fazer isso para passar por ele. Não aceito, não concordo, não é isso. Não vai passar pela porta. Se você está em rebelião, discutindo com a Bíblia, discutindo com Jesus, falando que não aceita, porque pastor está querendo te mandar, porque as pessoas da igreja estão sendo incisivas e você não aceita, deixa eu te dar uma notícia ruim. Você não vai passar por essa porta. E se você não passar por essa porta a tempo, você não será salvo. Então, nós precisamos nos enquadrar. Sabe, muito mais. Eu vou falar para vocês uma coisa. Para quem tá com questão na sexualidade e tal. Muito mais do que transformação total de vontades. Deus quer que você tenha humildade. Para aceitar que talvez aquilo que você acreditou a vida toda não é o que realmente é. Não é a verdade. Cristãos dentro da igreja. Acreditando em teorias malignas que o diabo sutilmente, sorrateiramente incutiu dentro da igreja. O que mais me escandaliza, o que mais me assusta não é ímpio que chega no Religiosidade Zero aqui xingando, botando o pé na porta, falando. Não, o que mais me assusta é cristão acreditando em teorias satânicas. De que a Bíblia talvez não esteja tão certa quando o assunto é sexualidade. De que as pessoas nasceram assim e não tem jeito. De que não existe transformação para alguém que está vivendo nessa vida. Quando eu falo isso, eu estou diminuindo o poder de Jesus. Quando eu digo que Jesus não é capaz de transformar alguém que vem da imoralidade sexual, que vem das drogas, que vem da prostituição, eu estou diminuindo o poder de Jesus. Eu estou, gente, dizendo com a minha própria boca que Jesus pode fazer tudo, menos isso. Existe uma pregadora famosa aí do mundo LGBT, de igreja inclusiva, que ela fala isso. Ela falou isso. Deus mudou em mim tudo que ele pôde mudar. Como que alguém tem coragem? Deixa eu olhar aqui rapidinho um negócio. Gente, como que alguém tem coragem de falar uma loucura dessa? Deus mudou em mim tudo que ele pôde, ou seja, Deus só pode alguma coisa, até um determinado limite ele pode, o resto ele não pode. Então a gente pega Lucas capítulo 1, versículo 37, rasga da Bíblia, amassa e taca fogo. Como é que a gente faz? Porque a Lucas 1,37 fala que para Deus não tem impossível. Se Deus quiser te transformar num jacaré, numa hiena, né, ele iria. Só que não vai porque não tem propósito nisso. Tudo que Deus faz tem propósito. Então como que Deus transformou naquela pessoa tudo que ele pôde? Isso não existe. Deus, ele vai fazer o infinito, o além, o impossível.
Não existe um limite para Deus. Não existe um teto. Ah, o poder de Deus ele tá aqui embaixo. Ó, aqui ele não passa, daqui ele não chega. A minha sexualidade tá acima. O meu vício tá acima. O meu estilo de vida errado tá acima. Então Deus faz tudo o que ele quiser fazer aqui. Mas daqui para cima ele não passa, porque ele não tem poder. O que é isso? Que tipo de evangelho é esse que o povo está acreditando? Que tipo de estilo de vida é esse que o povo está vivendo? E tem coragem de postar falando que é cristão? Gente, vamos acordar para a vida. Vamos acordar para a vida em nome de Jesus. Aí olha o que o versículo 23 fala. E trocaram, preste atenção. E trocaram a glória de Deus, do Deus imortal. Imortal. Não tem fim, não morre, para sempre, sempre, sempre. Você vai passar, teus filhos, bisnetos, mas Deus continua. Estava antes, hoje vai continuar. Por imagem, eles trocaram esse Deus mortal por imagem segundo semelhança do homem mortal. Isso fala de idolatria. Bem como pássaros, quadrúpedes e répteis. As pessoas, elas trocam Deus por paixões desse mundo. Elas trocam Deus por coisas e não pelo Criador. E quem faz isso não é guiado pelo Espírito. Aí olha o que a Bíblia fala. Por isso, Deus os entregou à impureza sexual. Por isso que, gente, por terem desobedecido a Deus, por terem trocado a verdade pela injustiça, por terem desacreditado no poder de Deus, por terem pegado o trono do coração delas, que era para Deus estar lá, tirado Deus e colocado o homem, imagens, adoração. E aí você vai entrar em vários assuntos. A pessoa que adora o namorado, dependência emocional, a pessoa que adora o ser humano e ela é imoral sexualmente, ela quer pegar aquela pessoa e devorar aquela pessoa sexualmente. Existe isso. Ou seja, ela está adorando o corpo. Ela está adorando as partes do corpo. Ela ama as partes do corpo e não a Deus. Aqui nos Estados Unidos existe um termo chamado worship, que significa adoração. Só que eu descobri, olha que interessante, que o worship também é usado para atos sexuais específicos. Então eu estava estudando um pouco, existem algumas, por exemplo, pessoas que têm fetiche com os pés, né, da outra pessoa. Aí gosta do pé e tal, umas coisas malignas. Aí existe um termo chamado worshiping feet, ou feet worship, que é adoração dos pés. E aquilo é um ato sexual onde a pessoa faz tudo com o pé da outra. Beija, abraça, faz tudo. Ou seja, olha o termo em inglês, adoração. Faz sentido para você? O diabo, ele consegue jogar a gente num buraco tão profundo, ele consegue pegar a humanidade e diminuir tanto a crença de capacidade, diminuir tanto o entendimento dela de quem ela realmente é, ao ponto dela deixar de adorar o Deus Todo-Poderoso que pode transformar a vida dela e dar tudo para ela adorar um pedaço de um corpo humano. Você entende isso? Isso não é, gente, sobre imoralidade sexual. Isso é sobre uma inversão de valores, de fatores. Eu estou tirando Deus para colocar uma mão. Você entende como isso é grave e pequeno e tão ridículo? Como que o diabo ele consegue enganar pessoas ao ponto de fazer isso? Existe, eu estou falando para você de uma coisa real que acontece nos dias de hoje. Por isso os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração. Gente, quem troca Deus por homem, quem troca Deus por imagens, quem troca Deus por imoralidade sexual, por pornografia, por qualquer coisa, essas pessoas, olha só o que eu botei aqui, ó. Portanto, o coração dessas pessoas são corações pecaminosos. E esses corações desejam o que é mal. Existe uma inversão de valores. Isaac, então todo ser humano ele tem o coração mau? Eu não acredito que tenha. Todos, não acredito.
Eu acredito que uma pessoa que faz escolhas erradas, uma pessoa que começa a se entregar para as paixões humanas, que começa a se entregar para o erro, para a desobediência, para o pecado, essas pessoas começam a gerar em seus corações um desejo mal. E aí Deus fala, é isso que você quer? Então eu te entrego aos próprios desejos do seu coração. Eu não posso pensar, porque a minha mente não iria funcionar corretamente, se eu pensasse que uma pessoa que está se santificando, que está buscando, que está subindo montes, que está correndo atrás de santidade, que está desenvolvendo o seu chamado, uma pessoa dessa, que vive segundo o coração de Deus, que adora a Deus em espírito e em verdade, está com o seu coração pecaminoso e dando para ela desejos e vontades ruins. Eu não posso pensar isso. E eu tenho um forte, como eu posso usar, gente, o termo? Desacordo, vou usar esse termo, tá? Eu tenho um forte desacordo com pessoas que acreditam, que falam isso. O homem é pecado, o homem já nasce pecado, já continua em pecado, já morre em pecado, a mente do homem é pecaminosa e tudo é pecaminoso e só pecado, pecado, pecado. Se eu penso assim, que eu nasci em pecado, vivo em pecado e vou morrer em pecado, então aonde é que está o sangue de Jesus na minha história? Que horas que o sangue de Jesus entra para purificar? Que horas que as promessas de Deus, que Ele decretou sobre a minha vida quando eu estava antes de entrar no ventre da minha mãe, que horas que essas promessas acontecem? Ou será que Deus vai me purificar e eu vou continuar em pecado? O sangue de Jesus purifica, mas continua em pecado. As promessas de Deus vão se cumprir na vida dele e dela, mas aí continua em pecado. A Bíblia fala que Deus é luz e nele não há trevas. Não dá para servir a dois senhores. Não dá para ter luz e trevas ao mesmo tempo. Você está entendendo? Então essa teoria de que o homem nasce em pecado, continua em isso não bate com o que a Bíblia fala. Isso não encaixa. Eu não posso acreditar nessa linha de raciocínio. Zac, mas eu tô na igreja, mas de vez em quando eu derrapo. Derrapar não é viver rolando na lama do pecado. Entende o que eu tô falando? Ser falho é uma coisa. Ser pecaminoso, ter um estilo de vida em pecado, ter o pecado incutido dentro de você, te levando pro... Isso é outra coisa. Então eu não acredito que o ser humano, ele tem o pecado e fica com o pecado sempre para sempre. Eu acredito que o sangue de Jesus purifica de todo o pecado. Eu acredito no que está escrito em 2 Coríntios 5,17. Que quem está em Cristo, eu e você, nova criatura é. As coisas velhas passaram, tudo vai ser feito novo, tudo é novo, tudo. Estilo de vida, pensamento, atitude. Existe um esforço que tem que ser feito por mim e por você? Tem. Só que o sangue de Jesus tem um poder sobrenatural de me purificar. Vocês conseguem, se você está me assistindo e tá acompanhando a minha linha de raciocínio, bota assim, tô entendendo. Escreve alguma coisa aí que é para eu saber, tá, gente? Que qualquer coisa eu explico de novo. Então, aí fala assim, né? Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo o desejo pecaminoso do seu coração, para a degradação, preste atenção, do seu corpo entre si. Deus pegou essas pessoas que não querem saber de Jesus, do reino, de nada. Essas pessoas que rejeitaram o evangelho. Essas pessoas que talvez tiveram conhecimento, mas decidiram não viver. Ok? Preste atenção. Ele entregou e ele falou assim, para a degradação do seu corpo entre si. O que é degradação? Degradação. Aquilo está se decompondo. A alma de um indivíduo, o espírito de um indivíduo, quando está dentro do pecado, começa a se decompor. Começa a se desfazer. Porque eu e você não fomos criados para andar no meio do pecado. O pecado é um intruso que entrou através de Adão e Eva. O pecado é um ser que entrou sem ser convidado na humanidade. E tudo aquilo
que entra sem ser convidado, tudo aquilo que acontece na nossa vida aqui, que entra na nossa vida sem fazer parte de um ciclo natural, pode gerar degradação, pode gerar decomposição. E eu entendo que essa degradação do seu corpo entre si pode ser aplicada à alma e ao espírito também. Só que se eu for falar de corpo somente, a Bíblia, antes de estudos, antes de ciência, antes de análises de cientistas, já revelou, porque esse livro foi escrito há mais de 2000 anos, já está revelando aqui uma coisa que recentemente descobriram. Degradação do seu corpo entre si. Você sabia que uma pessoa que vive viciada na imoralidade sexual, na pornografia, eu vou falar de pornografia especificamente, ela tem um efeito de cocaína no cérebro? Ela diminui a massa cinzenta do cérebro, ela diminui a plasticidade neural, o que ajudaria você a refazer o seu cérebro, memória, foco. A prática contínua da pornografia, ela gera diminuição da plasticidade neural. Ela gera em você consequências como se fossem consequências de um uso contínuo em cocaína. Nossa, Zac, mas a Bíblia falou que Deus os entregou para degradação do seu corpo entre si. Ter um problema de memória, um problema de foco, a diminuição da plasticidade neural, da massa cinzenta do meu cérebro, não é degradação do meu corpo? Porque a minha mente não foi feita para isso. A minha mente foi feita para lembrar, para pensar, para focar. Se existe uma diminuição de desempenho, se existe uma piora no funcionamento natural da minha mente, isso é degradação. Como que a Bíblia já sabia? Porque a Bíblia foi escrita pelo Deus que conhece todas as coisas. Foi inspirado por ele. Você está entendendo? Aí o versículo continua. Gente, isso é muito profundo. Isso é muito profundo. Isso que eu tô falando, que o Espírito Santo está nos falando, é surreal. Olha aqui, ó. Trocaram a verdade de Deus pela mentira. Acabou. Acabou. Qual que é a verdade de Deus? É tudo aquilo que está na Bíblia. É Gênesis 1:26, 1:27, é Gênesis 24:67, é Romanos, é Coríntios, é Atos, é tudo que está na Bíblia. Tudo que a Bíblia fala quem você é, como você funciona, para que você nasceu, que você tem um propósito. Ah, você é geração eleita, você tem propósito desde o ventre da sua mãe, ele já te conhecia, ele esquadrinha o seu coração, porque ele vai te levantar, aí você tem chamado. Tudo isso é a verdade de Deus. Tudo isso é a verdade de Deus. Só que a Bíblia ela está falando sobre pessoas que trocaram a verdade de Deus pela mentira. Por que alguém trocaria a verdade de Deus pela mentira? Primeiro, por ser enganado por uma influência. A influência, ela pode te levar a ser enganado da verdade de Deus e começar a acreditar numa mentira. E quando você acredita mais em uma coisa, é aquilo que você escolhe. Se você tá acreditando mais na mentira, você vai trocar a verdade de Deus por ela, porque é no que você acredita com mais força. Então, cuidado com influências. Cuidado com aquilo que você ouve. Eu falei na última live. Tem gente que eu acompanho, que eu já vi, que tá seguindo gente que prega contra a Bíblia. Quer mudança, quer transformação, mas continua consumindo conteúdos que vão te influenciar a um dia você trocar a verdade de Deus pela mentira. Não, comigo não. Comigo não tem como, eu não vou. Vai. Você é ser humano. Se você continuar alimentando, você vai. A Bíblia fala assim, ó. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Mas se os seus olhos forem trevas, todo o seu corpo será trevas. O que a Bíblia está dizendo? É pelos olhos que você vai contaminar o seu corpo. Se você enche os seus olhos de palavra, de leitura da Bíblia, se você enche os seus olhos de pregação no YouTube, de pregadores abençoados que pregam a verdade, se você enche os seus olhos de comunhão na sua igreja, seu corpo será bom, seu corpo estará cheio da presença de Deus, seu corpo acreditará naquilo que Deus tem para você, que é o quê? A verdade de Deus. Só que a gente quer estar santo, estar numa posição de bênção, estar numa posição de colheita, enchendo os olhos e a mente com coisas que vão contra os princípios de Deus. A gente quer os dois. Deixa eu te falar, não dá. Ou um
ou outro. Faça escolhas melhores para você, tá? E essas pessoas, elas trocaram a verdade de Deus pela mentira. E adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, por causa do que, gente? Por eles terem trocado a verdade pela mentira, por eles terem andado em desobediência, por eles terem tido acesso à verdade e rejeitado. Tudo isso que eu li até agora. Por causa disso, preste atenção. Os entregou. Quem entregou? Deus. Os entregou a paixões vergonhosas. Quem que entregou? Foi o diabo? Foi Deus. Ah, então Deus é ruim. Deus não é idiota. Ele tá te oferecendo a oportunidade. Ele diz que te ama incondicionalmente. Ele diz que quer você junto com ele no reino. Ele entrega o filho dele para morrer e te salvar. E você rejeita. E você fala que quer, mas a atitude fala outra coisa. Porque é muito fácil falar com a boca e a atitude ser outra. Aí chega uma hora que ele fala, ok, você tá dizendo que quer, mas a atitude diz que não quer. Então eu não vou acreditar no que você diz, eu vou acreditar no que você tá me mostrando. Não quer? Eu te entrego a paixões vergonhosas. É isso que você quer? É isso que você quer viver? Já teve gente em mentoria comigo, em aconselhamento, que falou assim, Isaac, o que eu queria mesmo era achar um jeito de viver isso, o pecado da homossexualidade. Isso mas assim, de uma forma sem ser pecado. Gente, o que é isso? As pessoas estão gastando energia, estão gastando tempo, estão gastando os neurônios dela tentando achar uma forma de viver no pecado sem ser pecado. Olha, eu gosto de trair o meu marido, a minha mulher, deixa eu ver aqui se eu acho uma forma de errar. Você fala isso talvez. Deixa eu ver uma forma de errar. Eu gosto de fofocar, eu gosto de mentir, mas deixa eu ver se de repente eu consigo falar, mas sem ser pecado, porque aí eu não vou ser julgado. Você tá dando murro em ponta de faca. Deus não te chamou para você achar estratégia de burlar a palavra. Deus te chamou para ler e obedecer. É por isso que falam que evangelho é renúncia. Você tá entendendo? Mas se você, com a sua atitude... Olha, eu não sei se eu já falei isso nessa live, mas a Bíblia fala assim, ó, quem diz que me ama, mas não obedece a minha palavra é mentiroso. Eu não posso falar que eu amo a Deus sem obedecê-lo. Eu não posso falar que Deus é meu amor, é a minha vida e me salvou e que eu quero Ele. Mas a minha atitude foi totalmente contra, gente. Aí tem gente que pega a Bíblia e fala assim, ó, mas Paulo mesmo disse, né, o mal que eu não quero fazer eu faço, pegando Bíblia para justificar estilo de vida em pecado. Gente, para de gastar o seu tempo e sua energia tentando achar uma forma de pecar sem ser errado. E começa a gastar o seu tempo e energia em se lapidar, para que você entre no formato que é a porta, que é Jesus. Para que você entre no prumo, que é Jesus. Porque o tempo está se esgotando. O cronômetro está correndo. Jesus está voltando. E se você não se alinhar, você fica. Isso é Bíblia. O Isaac só gosta de dar chicotada. Então você rasga a Bíblia. Porque a Bíblia é chicotada o tempo todo. Até quando Deus libera a bênção, Ele dá umazinha no final que é para poder você ficar esperto. Então a gente precisa entrar no prumo que é Jesus. Aí a Bíblia fala claramente. Deus os entregou a paixões vergonhosas. O que é paixões vergonhosas, Isaac? O que a Bíblia quer dizer com paixões vergonhosas? Vamos ler o que a Bíblia fala que é paixões vergonhosas? No capítulo 1 de Romanos, versículo 26. Até as mulheres trocaram as relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Qual natureza? Então existe um jeito certo de se relacionar? Não é toda forma de amor é válida, não? Não é tudo liberado porque Deus nos ama e Ele quer a gente feliz, não? Como assim? Não. Existe um jeito certo de viver. Não existe um jeito certo de andar ou você anda de bananeira?
com a mão no chão e o pé para cima. Não existe uma forma correta de andar? Com o pé no chão, movimentando as pernas em sincronia para você se movimentar e ir para frente e para trás? Existe também uma forma de usar o seu corpo quando o assunto é identidade e sexualidade. A nossa igreja queria muito que você viesse para cá, Zac, compartilhar sobre a homossexualidade. Eu vou sim. Assim que liberar a agenda pro Brasil, eu vou anunciar aqui, gente. Tem muita igreja no Brasil chamando. Aí eu vou começar a anunciar e a gente começa a fechar os dias. Vou sim, vai ser uma bênção. E lembra de me dar um abraço quando eu for. Então, gente, preste atenção. Eu já vou concluir. Eu vou salvar esse vídeo no YouTube, tá? Se inscreve lá também depois. Porque o povo que me segue no Instagram não me segue no YouTube. Então, gente, preste atenção. Da mesma forma, os homens, preste atenção, hein? Também a mulher deixou de usar o corpo naturalmente. Então, eu sei que existe um jeito natural que Deus criou. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres. As relações naturais com as mulheres. Então eu entendo que homem com mulher é natural. Homem com homem é antinatural. Mulher com mulher é antinatural. Um homem casado não, se relacionar com uma mulher que não é dele é antinatural. Um homem que prefere não casar para ficar na pornografia e masturbação é antinatural. Uma mulher que é casada e prefere trair o marido é antinatural. Isso é Bíblia. Eu tô lendo a Bíblia, eu não tô falando nada, eu só tô lendo a Bíblia. Abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixões uns pelos outros. Tudo perde o sentido quando isso acontece. Quando você começa a usar o seu corpo de forma antinatural, quando você começa a viver uma vida fora da vontade de Deus, tudo perde o sentido. O que você está falando? Não estou te entendendo. Eu vou te contar um pouquinho do sentido que eu perdi. Quando eu entrei de cabeça para a homossexualidade, a vida não fazia mais sentido. O fato de eu estar vivendo aquilo que eu achava que era o máximo, porque antes de eu viver, a vontade era, se eu viver, eu vou estar realizado e feliz. Quando eu comecei a viver, eu vi que não era nada daquilo. Tudo perdeu sentido. Eu comecei a achar que eu nasci errado, que eu não tinha que ter nascido. Entrei em depressão. Depois veio síndrome do pânico. Depois veio transtorno de realidade. Por quê, Zac? Não tem ligação nenhuma. Tem ligação, porque quando você está fora da vontade de Deus, quando você está vivendo uma vida que é contrária ao funcionamento natural que Deus desenvolveu você para viver, tudo vai perder o sentido. Talvez você esteja nessa live pensando assim, nossa, nada na minha vida faz sentido. Analise, veja o que você está vivendo. Veja se talvez você tenha vivido algo que é contrário àquilo que Deus te designou para viver. E eu não estou falando agora somente de sexualidade, eu estou falando de todas as áreas. Você foi chamado para ser alguém íntegro. Você foi chamado para ter um propósito na sua vida. Você foi chamado para ter uma identidade muito bem formada. Você foi chamado para fazer a diferença. Você não foi chamado para viver contrariamente à sua natureza. E se você decidir abandonar a verdade de Deus por essa mentira e viver essa mentira, você vai ter consequências. E a Bíblia está dizendo que uma das consequências é essa. E eu te digo, tudo perdeu o sentido. Eu atendi dezenas de pessoas que falaram a mesma coisa. Zac, nada fazia sentido. Obrigado, amigo, por ter comprado meu livro. Deus abençoe. Lá no link do Instagram tem o meu livro, tá? Pra quem quiser. Aí, olha só. Se inflamaram de paixão pelos outros. Gente, inflamar, o que significa inflamar? Inflamável é aquilo que quando eu taco fogo, perde o controle. Um bujão é inflamável. Se ele explode, se ele pega fogo, aquilo perde o controle. Um spray inflamável de matar o inseto, se bate na quentura, se bate no fogo, aquilo pode explodir, pode perder o controle. Então, o relacionamento homossexual, ele é algo sem controle. Não existe controle dentro de um relacionamento inflamável.
de um relacionamento baseado numa paixão inflamável. O que a Bíblia está falando aqui é o seguinte: esse tipo de relação é algo que inflama você. Aquela coisa sem controle, aquela coisa onde o domínio próprio não existe. E só nisso eu já entenderia que isso não é de Deus. Porque a Bíblia manda eu ter fruto do Espírito, e um dos frutos do Espírito é domínio próprio. E se esse relacionamento vai contra um dos frutos do Espírito, que é domínio próprio, se é contra, se confronta, eu já entendo que não é de Deus. Você vê como a Bíblia ela é clara, é objetiva, e ela está sempre provando e aprovando novamente que isso não é algo natural que você deva viver, isso não é algo que Deus tem para sua vida. Você entende isso? Aí a Bíblia continua falando o seguinte: começaram a cometer atos indecentes, homens com homens. Não, Zac, mas no Instagram fala, tem vários perfis de pessoas que vivem em relação homossexual e é maravilhoso, tá tudo bem, entendeu? E eles são famosos e vão pra multishow e vão fazer apresentação e teatro e atores, entendeu? É super legal, é uma vida super badalada. É super legal, não tem nada de errado. E se eu quiser também ser cristão, eu posso, porque Deus me ama. Eu posso até ser batizado. Teve um dia desse uma famosa aí que virou homem que se batizou. Então eu posso, não posso? Atos indecentes. Será que Deus te chamou para viver uma vida indecente? Não, você não pode dizer para mim que homossexualidade é um ato indecente. Rasgue Romanos capítulo 1. Eu sou homossexual. Alguém pode dizer, né? Eu sou homossexual, eu amo Jesus, amo a Bíblia. E tá tudo bem, eu posso viver isso junto com a Bíblia. Então você ou vai pular toda vez que chegar em Romanos, você vai pular. Ou você vai tirar a página, arrancar fora e ler o resto da Bíblia. Aliás, vai ter que arrancar algumas páginas, não só Romanos. Você vai ter que arrancar algumas páginas. Atos indecentes. Deus não te chamou para viver uma vida indecente, meu querido. Deus não te chamou para viver uma vida indecente, minha querida. Deus te chamou para viver uma vida em santidade. Deus te chamou para viver uma vida pura, íntegra, diante da presença dele. Deus te chamou para ser um servo aprovado, um obreiro aprovado. Foi para isso que ele te chamou. Alguém que ele olha e fala assim: eu tenho orgulho dele. Ele está correto diante de mim. Aí fala que os atos indecentes entre homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Versículo polêmico, porque o próprio versículo fala que quem decide viver esses atos indecentes, se inflamar com o mesmo sexo, mulher com mulher, homem com homem, essas pessoas que decidiram isso, elas receberam em si mesmas o castigo merecido, vou repetir mais uma vez, castigo merecido. Aí você fala assim, ó, eu não escolhi ser assim, por que Deus quer me castigar por quem eu sou? O primeiro erro que você falou foi no começo da frase, eu nasci assim, você não nasceu assim. Você consegue entrar na sua cabeça um Deus que te cria de um jeito para te punir? Consegue entrar na tua cabeça que um Deus que falam que te ama, um Deus de amor, colocaria dentro de você um desejo para fazer você pagar o preço, para fazer você sofrer um castigo e ainda dizer que o castigo é merecido? Ó, você está sendo castigado e esse castigo é merecido, hein? Você mereceu esse castigo. Que Deus é esse, gente? Ah, minha cabeça está explodindo, Zac, eu não estou entendendo o que você está falando. Entenda o seguinte, não é sobre quem você é ser errado. É sobre quem você acredita que é ser errado. A sua mente, ela está funcionando ao contrário. Você está acreditando que você é uma pessoa que você não é. É por isso que o meu bordão aqui no Religiosidade Zero é: você não é, você está. Porque a partir do momento que eu consigo entender que Deus me criou com um propósito,
que homossexualidade não faz parte da minha identidade, que ela não está impregnada em quem eu sou, que ela não tem parte alguma na minha criação e no meu desenvolvimento enquanto ser humano. Quando eu entendo isso, que eu não tenho nada a ver com homossexualidade, quando eu entendo que a imoralidade sexual não faz parte da criação do próximo... Ah, Deus estava lá me criando, aí a imoralidade entrou no meio, deixa eu ajudar. Não. Não. Ela não tem parte. O mérito é todo de Deus e Deus faz tudo perfeito. Porque Deus é perfeito. Aí quando eu começo a entender que eu sou uma pessoa e a imoralidade sexual, a homossexualidade é outra, quando eu causo na minha mente esse desprendimento dessa identidade falsa, aí eu começo a ser liberto. É aí que a transformação começa. Você está conseguindo alcançar o que eu estou falando para você? As pessoas acusam Deus como um Deus carrasco, falando que elas não escolheram nascer assim, e jogam a culpa toda sobre Deus, quando na verdade quem criou toda aquela mentira foi o diabo, com o intuito de fazer aquela pessoa blasfemar contra Deus, de fazer aquela pessoa ter raiva de Deus. Aí o diabo faz você ter raiva da única pessoa que é capaz de te libertar e de fazer você ser uma pessoa completamente livre. Por isso que a gente fala que o diabo ele aprisiona pessoas. É por isso que a gente fala que o diabo algema pessoas. Porque ele não só te engana, mas ele faz você ter raiva de quem é a chave para abrir o cadeado que te liberta. Eu vou enganar ele, eu vou fazer ele ter tanta raiva ao ponto dele se afastar da possibilidade da pessoa, Deus, que pode libertar ele. Aí você vive anos e anos no erro e na mentira. Sabe por quê? Porque você está em rebelião contra Deus com raiva, porque você acha que você nasceu errado. Porque você acha que o que você sente faz parte de quem você é. Que mergulho que o Espírito Santo está fazendo com a gente hoje. De cabeça. Pô! Você não é. Você está. E você só vai ser liberto quando você entender isso tudo que eu estou te explicando de quem você é. E quando você começar a ter humildade para se aproximar, se achegar a Deus, com humildade, com quebrantamento, falando, Deus, eu sempre tive raiva de você porque eu achei que você me criou errado. Mas agora eu estou entendendo que o Senhor não me criou errado. Eu é que estava enganado sobre quem você me fez. Agora eu me aproximo de ti e eu quero de ti a libertação. Eu quero que o Senhor me mostre quem eu realmente sou. E Deus vai fazer. Pode ficar tranquilo que vai. Mas vai fazer na vida de quem quer. Se você não acredita, não vai mudar. Né? Só muda quem quer, gente. Só muda quem acredita. Porque a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Está lá em Hebreus. Sem fé é impossível. Eu não tenho como ser liberto. Eu não tenho como viver uma vida nova sem fé. É só através da fé. Amém? Receberam em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. Tantos castigos que a gente pode falar aqui, eu não vou entrar em detalhes, mas tantas coisas no corpo, consequências mentais. Não estou falando de problema mental, estou falando de questões que podem começar a entrar na sua mente e gerar dúvida no seu coração. Então, muitas consequências. Eu não conheço uma pessoa que vive a homossexualidade e está 100% bem em todas as áreas. Saúde emocional, física e espiritual. Não conheço. Sempre teve algum problema em alguma área. E a Bíblia está falando que essas pessoas recebem um castigo. Não é porque Deus é ruim. É porque elas acreditam numa mentira. E o castigo ele é revogado quando a gente vai para a verdade. Você crê nisso? Que o castigo ele é revogado quando nós vamos em direção à verdade. Quando a gente entra na verdade que é Jesus, o castigo é revogado, a sentença é revogada, aquele decreto que o diabo lançou sobre a sua vida é revogado e Deus faz tudo novo. Você crê nisso? Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou à disposição... Ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam.
Já estava fora da vontade, agora está mais ainda. Agora está mais no erro ainda. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça. Aí agora você vai naquele um abismo chama outro abismo, sabe? Sabe quando você começa a viver fora da vontade de Deus e aí começa um monte de coisa ruim acontecer? Aquela pessoa que começou devagarzinho, saindo, ela deixava de ir no culto de quinta, aí depois ela começou também a deixar de ir na escola dominical, e quando foi ver ela já não estava nem indo mais para a igreja, aí daqui a pouco ela começou a cair na fofoca e depois na mentira. Olha aqui, ó. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, já foi 10, hein? Bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos, inventam, já foi 15 coisas ruins que o inimigo, que o inferno, que o pecado pode te levar a cometer. Preste atenção nisso agora. Presunçosos inventam maneiras de praticar o mal. Inventam maneiras de praticar o mal. Quando eu começo a viver no pecado, quando eu começo a viver no erro, a minha mente ela começa a trabalhar para inventar maneiras de pecar. Desobedecem os seus pais. Aí, ó. Não, desobedecer não tem nada a ver, ó. Tá aqui, tá dentro da fogueira junto com os outros pecados. São insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis, já foi mais de 20. Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, ou seja, apesar de entender que conscientemente de que quem fizer isso tudo aqui merece a morte, ou seja, morte eterna, morte espiritual. Ou seja, entendem que existe um risco que estão correndo quando cometem tais coisas. Não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Quando eu li esse versículo, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi geração lacração. Como assim, Isaac? Não estou entendendo nada. Sabe aquelas pessoas que sabem que é errado, só que elas bate palma, uhul! Quanto mais feminino o cara é, quanto mais descarado o cara é, quanto mais ridículo perante a sociedade o cara é, quanto mais brigona a garota é, mais eles batem palma e gritam, arrasou, rainha, com vários ais, rainha poderosa, maravilhosa. Isso é a voz de Satanás te aplaudindo. Se você está recebendo comentários desses nos seus posts, meus queridos, comece a reavaliar o seu estilo de vida, tá? Comece a reavaliar aquilo que você tem vivido. Não, Zac, não tem nada a ver. É a frase do diabo. Não tem nada a ver. Ah, eu posso pecar porque não tem nada a ver. Deus me ama. Cuidado. Cuidado. Cuidado com pessoas que te incentivam ao erro. Cuidado com pessoas que quando você fala assim, eu tô com vontade de sair da igreja, eu tô com vontade de largar tudo, jogar tudo pro alto, pegar uma mochila, botar nas costas, sumir, e aquela pessoa fala assim, faz sim, siga o desejo do seu coração. Bloqueie essa pessoa agora. Saia de perto de gente que te incentiva a cometer loucuras contra Deus. A cometer loucuras contra o reino, contra o teu chamado. Deus não tem para você pessoas, amizades que te incentivem ao mal. Mas Deus tem pessoas que te incentivem a... Não, você não vai desistir. Você vai permanecer. Você vai crer. Eu vou te ajudar. Vamos embora fazer uma campanha. Não, vamos. Agora a gente vai pegar um cargo na igreja para ocupar a mente. Você precisa de pessoas assim. Não caia no erro de gostar, de se sentir amado por aplausos que estão indo a favor de atitudes que você toma contra o reino de Deus.
E é com essa frase que eu quero encerrar essa live. Agradecer a você que participou desse vídeo. Um vídeo de profundidade, um vídeo esclarecedor, um vídeo que fizemos uma análise de Romanos capítulo 1, do versículo 18 até o versículo 32. Zac, cheguei agora, não peguei nada, eu vou postar no YouTube. Você pode assistir. E eu tenho certeza que aonde esse vídeo chegar, em quem tiver paciência para assistir, porque a geração de hoje é assim, né? Ah, falou 5 minutos, eu já tiro. Se você tiver paciência para assimilar o que foi falado aqui pelo Espírito Santo, Deus vai começar a gerar em você transformação. E eu vou repetir aquilo que eu falei lá no começo da live. Para que você tenha autoridade sobre alguns assuntos, você tem que mergulhar de cabeça para conhecer. Você não vai conseguir aconselhar alguém se você não sabe do que você está falando. Você não vai conseguir ganhar alguém para Jesus. Eu não estou falando que você precisa viver o pecado. Entenda, eu estou falando que você precisa mergulhar na palavra, naquilo que a palavra fala sobre aquele assunto. Zac, uma prostituta veio falar comigo e eu não sabia o que dizer para ela. Mergulha na palavra. Mergulha no que a Bíblia fala. Jesus salvou, libertou prostitutas, né? Ah, uma pessoa que tem problema de luto, eu não sei lidar. Mergulha na palavra. Mergulha na palavra. Então essa live foi para te dar autoridade, foi para te dar domínio, foi para gerar em você, no seu coração, certeza do que você está falando. Agora, se você não assistiu, assiste tudo. Aí quando você for falar com alguém, você vai falar com propriedade, porque você vai entender do que você está falando. Tá bom? Deixa eu ver aqui os comentários. Tá de lado do celular? Ó, um beijo aí para vocês que chegaram aí, tá? Um beijo, todos vocês. Um abraço para quem ficou até o final. Gente, vai lá no YouTube, por favor. Se inscreve no canal. Comenta, fala o que você achou do vídeo lá no comentário. Vou postar daqui uns 20 minutos, já vai estar lá, que demora um pouquinho para carregar. Então vai lá, compartilha nos grupos do WhatsApp. Sabe aqueles grupos que você tem no seu WhatsApp? Pega esse vídeo, copia o link, bota lá, compartilhar, joga nos grupos do WhatsApp. Porque, gente, a gente tem que compartilhar mesmo, tá? Você que não comprou o meu livro, no link da bio do Religiosidade Zero no Instagram, tem aqui o meu livro para você comprar. Conta um pouco sobre a minha vida. Eu tenho certeza que vai edificar a sua vida e até para você dar para alguém. É um livro curto, fácil de ler, né? 40 páginas, tranquilinho, e vai ser uma bênção, tá? Se inscreve no meu canal. Um beijo, fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, gente!